Boa noite! E aí, pessoal, boa noite. Vamos aqui dar um tempinho para a live estar sendo entregue. Boa noite, Milena. Boa noite, Caleb. Oi, Áscara, tudo bom? Então, gente, vamos iniciar aí algumas segundas-feiras, né? Então, primeiro, boa noite. Algumas segundas-feiras nós estamos fazendo lives relacionadas ao movimento do Rumo aos 50 mais, longevidade saudável, ok? Então, meu nome é Luciana Liberato, sou farmacêutica da Formule, farmácia de manipulação, e estamos nessa sequência de lives desse movimento, que normalmente nós estamos fazendo nas segundas-feiras, nesse horário às 20 horas. Estamos dando continuidade, né, hoje, com a terceira. Isso aí fazendo parte daquelas lives que desde 2020 a Formule vem fazendo com profissionais de saúde que são referência em suas áreas de atuação. Hoje a nossa live tá bem especial, bem interessante. Eu já vi aqui, dar uma boa noite aqui para nossa convidada, a doutora Ludmila Corral. Já está aí conosco. Isso aí, já estou lhe vendo. E dando continuidade a essas lives, né, que tem como objetivo a informação, esclarecimento e muitas dicas para você que está próxima ou que já está nos 50 e as que já passaram. Então, sabemos que o rumo aos 50 mais, juntamente com a menopausa, com a chegada da menopausa, ou mesmo do climatério, né, que envolve algumas fases, né, a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa, são sinônimos de recomeçar e viver com mais qualidade de vida, mas para isso precisamos ficar atentas a alguns cuidados. A menopausa é um marco na vida da mulher, e nesse momento, que é um momento onde ocorre essa falência das glândulas produtoras dos hormônios femininos, né, dos hormônios sexuais femininos, e com isso ocorrem algumas alterações no organismo todo. E também nos anexos cutâneos, pele, cabelo, unha, que são muitas vezes rapidamente percebidas, essas alterações, sendo uma queixa bastante frequente e comum nos consultórios do dermatologista. Por isso, né, por exemplo, enfraquecimento das unhas, afinamento e queda do cabelo, ressecamento e perda mesmo de elasticidade e até algumas colorações da própria pele. E para conversar conosco, né, sobre o tema de hoje, que é menopausa, queda de cabelo e flacidez, as principais queixas, né? Claro que vamos falar um pouquinho também sobre unhas, vamos falar também mais para o final um pouco sobre mitos e verdades, que vai ser bem bacana. Então, com relação para isso, né, nós convidamos aí uma especialista, uma grande especialista, querida médica, dermatologista, doutora Ludmila Corral, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, especialista em tricologia, que é a doença do couro cabeludo e dos cabelos. Ela também é preceptora, atua como preceptora de tricologia para os residentes, né, de dermatologia do Onofre Lopes, do UOL. Então, a convidamos aí para este bate-papo, que será com certeza bem descontraído. E aí, Ludmila, vou te chamar, ok? Já aceitei que você solicitou. Boa noite. Oi, boa Tudo noite. bom? Tudo jóia? Tudo Aí, jóia. que bom, aí uma boa Obrigada noite, uma pelo boas-vindas convite. aí. Que bom que você aceitou. Agradeço aí meu nome, em nome da Formula, aí por estar aqui conosco para a gente começar a falar um pouquinho. O pessoal está começando a entrar agora. E aí, você quer falar alguma coisa antes de eu começar? Quero agradecer Diga aí. primeiro pelo convite, né? É um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre cabelo e pele, né? Minha grande paixão. Isso. E, em especial, nesse grupo das mulheres, da menopausa, perimenopausa, né? Que a gente Menopausa. sabe que, às vezes, até os sintomas, eles podem
se iniciar de 2 a 8 anos antes do período da menopausa mesmo, né? Então, como você falou aí, as pessoas que estão se preparando para chegar nesse momento, né? Em média é aos 51 anos ali, mas tem gente mais cedo, gente mais tarde, mas é nessa faixa etária, mais ou menos. Certo. Então, como Ludmila falou aí, as mudanças, né, que a pele, o cabelo, principalmente as unhas com certeza também, né, na menopausa, essas mudanças, elas podem afetar, quer dizer, elas afetam normalmente a autoestima, né? Então, a nossa autoestima, então, além disso, a própria hidratação, o brilho e a força dessas estruturas. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados, né? Por que acontece, os cuidados que são importantes ter nesse momento, que mudam aí, principalmente nessa época de vida, e como manter exatamente a saúde e a qualidade da pele, do cabelo, das unhas em dia. Então, como Ludmila falou, né, o climatério é esse período de transição que tem, às vezes acontece aí nessa faixa de 45 a 55 anos, tem sempre as variações, né, que é exatamente o momento aí da transição, né, do momento reprodutivo para o não reprodutivo, e se dividem nessas 3 etapas, mas justamente são fases que levam a alterações, né, da pele, do cabelo, que ficam mais evidentes, principalmente no pós-menopausa, na pós-menopausa. Então, começando aí pelos cabelos. Vamos. Então, o que é que acontece, né? Na menopausa, com essa diminuição do estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, vamos dizer, como tem essa diminuição, o estrogênio ele é muito importante para a manutenção da fase anágena, né? Que é a fase de crescimento do fio. Então, deixar esse fio mais tempo na fase de crescimento. Quando a gente tem essa queda da diminuição do estrógeno, a gente perde o próprio envelhecimento também capilar. Então, com a idade também vai se perdendo densidade do cabelo, né? A gente perde, o cabelo vai afinando. Então, a pessoa começa a perceber alterações, né, na estrutura mesmo do fio. Um cabelo mais fino, com menos volume, um cabelo mais seco, muitas vezes, né? Então, aí, um couro cabeludo mais seco. Em relação a cabelo, né? E aí, a gente precisa, nesse momento, eu gosto muito que seja avaliado pelo dermatologista, porque existe um envelhecimento do cabelo capilar normal, que todo mundo vai ter, principalmente ali após os 30 anos, já começa a diminuir essa densidade. E na menopausa, sofre mais um pouquinho pós-menopausa, mas existem também as doenças, né? Então, pode ser uma alopécia, uma alteração na qualidade ou da estrutura do fio pelo período, mas também pode ter uma pessoa que está começando com uma alopecia androgenética, por exemplo, que é a famosa calvície, né? Porque ela pode ser no início, na juventude, ou ela pode aparecer só pós-menopausa, né? Então, a gente tem que avaliar, porque aí o tratamento também é diferente, né? A gente tem tratamentos quando tem só o envelhecimento, ou quando é o envelhecimento mais a alopecia androgenética. Então, tem medicações que a gente tem que fazer a mais, né? Então, a grande alteração no cabelo em si é mais essa diminuição de volume, o afinamento do fio, às vezes a textura muda um pouco, o cabelo que não cresce mais como crescia antes, né? Que o nosso cabelo cresce 1 centímetro por mês, em média, né? E aí essas são as grandes diferenças no cabelo. E que tem tratamento. E que muita gente, o que a gente sempre escutou é assim, é a idade, vai ficando assim mesmo. Mas não precisa ficar assim mesmo, a gente tem como melhorar, né? Então, tudo a gente tem como melhorar. Hoje, principalmente, com medicações, uma evolução que a gente teve enorme no tratamento da alopecia androgenética, da alopecia, esse afinamento do fio que vai acontecendo, foi o uso do minoxidil, né? Então, o uso do minoxidil hoje, pra gente, tá sendo maravilhoso para essa questão da alopecia de afinamento do fio, da alopecia androgenética, o tratamento evoluiu bastante.
a aderência do paciente também ao tratamento, e a gente tem excelentes resultados. Né? Só que é uma medicação, né? Isso, é uma isso que a gente vai medicação. mostrar aqui. Lembrando que é medicação, então tem que ser prescrita pelo médico, tem que ser a dose adequada para você, né? Então, para cada pessoa, não pode pegar a receita do vizinho, da amiga. Então, cada um tem a sua dose ótima, né? E tem indicações e contraindicações, né? Dentro dessa, como você falou, né? A grande causa, a questão mesmo da parte do estrogênio, dessa redução e tudo que gera essa mudança aí no momento da anágena para a telógena. E então essa seria a grande causa. Além dessa queda do afinamento, né? Que você disse que tem a questão da aspereza, às vezes mais áspero, o fio muda a textura, né? O aspecto, a volumização às vezes fica menor. E dessa alopécia que você falou, né? Androgenética, mas também, como você tinha comentado, principalmente na pós, você começou a observar o desenvolvimento da alopecia fibrosante. Né? Sim, a alopecia frontal fibrosante é uma particularidade que é uma doença nova, né? Que vem, é uma epidemia. Hoje a gente considera uma epidemia porque não existia antes. Os primeiros casos descritos foram em 1994. E com perda dessa região aqui, né? Então vai ficando mais para trás essa linha de implantação, essa pele vai ficando bem lisinha, bem brilhosa, né? Às vezes a gente consegue ver mais as veias. E é um tipo de alopécia que é muito preocupante porque não volta mais o cabelo naquele local. Tá? Então, e ela acomete mais mulheres pós-menopausa. Eu tenho pacientes jovens de 30 anos, eu tenho pacientes de 20 e poucos anos que têm, eu tenho homens que têm alopecia fibrosante frontal, mas o público maior é mulheres pós-menopausa. Né? E aí a gente tem que ter essa alerta, porque muitas vezes, começa com perda de sobrancelha até 5 ou 10 anos antes de começar a perda da linha frontal. Né? Então, hoje, assim, de doença de cabelo, uma coisa que eu chamaria atenção para esse período pós-menopausa é a alopecia frontal fibrosante, né? Principalmente porque não cresce mais cabelo ali, né? Então, a gente tem que fazer o diagnóstico precoce, o mais cedo possível. Pode ser, a gente ainda não sabe exatamente a causa, mas do porquê que está acontecendo, porque que antigamente, antes de 1994, não tinha e hoje tem, né? A gente ainda não tem essa definição da causa, mas sabe que é uma doença genética, porque já foi isolado o gene. A gente sabe, por exemplo, eu tenho 3 irmãs, tem um paciente que são 3 irmãs que tem. Eu tenho uma paciente que é bem jovem, que a gente descobriu, fez diagnóstico nela com 30 anos, ela tem 33 anos, e a tia e a mãe têm. Então, assim, pode ser, tem então acometimento genético, alguma influência hormonal, porque é mais em mulheres pós-menopausa, né? E inflamatório, porque tem ali os sintomas, né? E quando a gente faz medicações anti-inflamatórias, algum tipo de medicação, no caso, às vezes a gente usa hidroxicloroquina ou doxiciclina, então ela melhora esses sintomas. E existe algum fator ambiental que antes não existia e que hoje tem. E é exatamente este fator ambiental que a gente não sabe ainda qual é essa causa dessa alopecia frontal fibrosante, né? Mas que a gente tem que estar em alerta para fazer diagnóstico precoce. Quanto antes a gente fizer, para a gente segurar, não ter essa perda muito extensa. Já exatamente pelo fato de não retornar, né? Não ter o retorno, que às vezes acontece. Que é cicatricial. Ela é cicatricial. E a gente, né, falando assim de cabelo, que é de qualquer forma, você comentou aí como um pódromo aí para a frontal fibrosante, de aparecer as sobrancelhas e tudo.
Mas e tem algum relato assim das sobrancelhas, do jeito que tem esse afinamento do cabelo, a queda do cabelo, a fragilidade do fio, a sobrancelha na mulher menopausada tem também uma variação? Pode ter, sim, uma variação, diminui o volume, né? Uhum. Muitas mulheres, mas o que assim, que eu falo, elas chegam já sempre achando que é só porque, sempre fiz sobrancelha, sempre fiz isso, por isso que eu não tenho. Não, a gente precisa investigar, né, essa diminuição. Se é só algo realmente por causa da idade ou se há doença ali, né? Então, por isso que eu gosto de examinar por completo sobrancelha, cabelo, pele. A gente vai ver todas essas queixas para ver o que é que está acontecendo, né? E fazer diagnóstico precoce. Não se é só, se for só da idade, se for só pela menopausa, só pela alteração, ok. Né? Mas se tiver outra coisa, também já saber desde o início. Que às vezes tem muita ligação em algumas situações, a gente está focando aqui muito na questão dessa fase da menopausa, que tem essa variação hormonal, nessa redução, mas também pode ser a pessoa que já tenha, em associação a isso, um problema de hipotireoidismo, né? Algum tireoidiano que também pode Tem vários colaborar. diagnósticos diferenciais para perda de sobrancelha, né? Tem até hanseníase, a gente tem perda de sobrancelha, então. Esse fio que as pessoas falam muito, né? Quando começa a ficar, começa a perder a cor, né? Que a gente chama o embranquecimento aí do cabelo, que é chamado a canice. A canice. Qual, assim, com relação a isso, a essa despigmentação, e qual é a característica dessa fibra? Ela muda completamente do que era do fio? Ela muda, ela fica mais rígida, ela perde, né, maleabilidade, né? Fica mais rígida. E aí mais crespo, como se ele fosse mais crespo, o cabelo branco, né? E aí ter os cuidados de hidratação, de cuidado, de tentar diminuir ao máximo vamos dizer, os estresses em cima do cabelo, que seria pintar, vai pintar? Vai, mas a gente tem que pintar com a tinta melhor, com o intervalo, né, entre uma pintura e outra, tentar minimizar os intempéries, os danos, que usar muito secador, usar muita chapinha, então isso usar mais da forma correta, né? E caprichar em hidratação e máscaras para hidratar o cabelo, né? E às vezes até o couro cabeludo do paciente fica mais sensível, fica mais seco também. Então é importante às vezes a gente hidratar, usar os shampoos mais suaves para que hidratam mais o couro cabeludo também, né? Certo. Então, como você falou, né? Aqueles shampoos às vezes que não tem o detergente, né? O low pool, né? O co-wash, que são shampoos e condicionadores de limpeza. O meu cabelo não tá muito sujo, mas eu vou lavar, então eu lavo com um shampoo bem mais suave, né? Porque acaba que às vezes a pessoa fica mais tempo sem lavar o cabelo porque ele perde a gordura do cabelo, né? A produção de sebo diminui com a idade. Então, ele vai deixando de querer lavar o cabelo porque vai ficando sempre mais seco. Então, nesse momento, eu oriento também usar esses shampoos de co-wash, de low pool, que aí eles agridem menos o fio e o couro cabeludo. Uma pessoa botou aqui já falando, como você está falando aí dos co-wash e tudo, falando do shampoo vegano. Normalmente esses shampoos que são sem detergência, ou seja, sem o eslauril sulfato, que são esses que se referem, eles normalmente, na maioria das vezes, eles não têm, eles são veganos, não veganos exatamente, mas eles não contêm produtos de origem animal, sabe? Então, por ele mesmo já acontece isso, a característica do produto. Dentro você falando também da alopecia, né? Você falou inclusive dentro não na frontal fibrosante, mas que termina sendo às vezes pode confundir algumas pessoas, né? Tem o que chama aí de por um mau hábito ou por usar demais
como é, o que é que você fala disso e, de repente, nessa faixa etária, como o fio está mais fininho, de repente mais sensível, essa alopecia de tração? A alopecia de tração, ela é muito a questão dos penteados mais fortes, né? Uhum. Então, ela é ela é bem mais comum em pacientes que são afrodescendentes, que fazem aqueles penteados mais puxando muito, fazem muita trança e sempre puxam muito aqui. Mas também, hoje, a gente vê com os apliques, né? Então, com o uso dos megas, a gente vê a alopecia por tração, que é um peso. Então, você tá aqui vamos dizer, numa mecha aqui sua, você vem e coloca outra mecha aqui e um peso. E se você fica ali, é como se você estivesse aqui, ó, puxando o seu cabelo, porque tem um peso sempre ali, né? Então, isso pode forçar, inflamar o folículo e ter perda também desse folículo, né? Então, eu sempre oriento, geralmente, as pacientes querem usar quando tem algum problema de base, né? Quando tem alopecia androgenética, quando tem essa perda de volume, o cabelo não cresce mais como crescia antes. Então, eu sempre digo, ó, minha intenção é um dia você tirar. A gente vai diminuindo a quantidade, mas vai tratando para tirar, né? Então, tem que tomar cuidado com um profissional que faz, né? Eu tenho profissionais muito bons em Natal que fazem, e aí a gente conversa, fala para diminuir, tentar colocar o mínimo de peso possível, né? Não exagerar nas faixas, no tamanho das faixas, e para poder tentar minimizar esses danos. Mas essa alopecia de tração, quando o fio já é mais... Por exemplo, o paciente tem alopecia androgenética. A alopecia androgenética, ela é caracterizada, né? O que é o maior marco é um fio mais fino. Né? Ele vai ficando fino e curto, fino e curto. Então, esse fio mais fino, ele é mais frágil, né? Então, se você dá luzes, faz as mechas, que você tira a proteína de dentro do fio, você vai diminuir mais ainda aquele fio, ele vai ficar mais frágil ainda. Coloca mega, que aí vai botar uma pressão, um peso ali, né? Então vai ser uma agressão a mais. Faz muita chapinha, faz muito secador, então você tá ali, coitado, do seu fiozinho, né? Aumentando muito os danos. Então, eu tento minimizar os danos. A gente tentar fazer, quer escolher? Então, ou vamos alisar ou vamos ser loura, ou um ou outro. Vai mudando, vai minimizando, tentando minimizar. Às vezes não fazer tudo de uma vez, às vezes no mesmo dia. Como às vezes acontece. E, então, sabendo já, né, o que normalmente esse período da menopausa, ou a pério, a menopausa no pós, o que é que normalmente ocasiona e por que ocasiona essa fragilidade do fio, essa própria queda. Então, Ludmila, quais seriam os cuidados quais cuidados a mais, né, são necessários e como, por exemplo, as suplementações ou formulações orais e tópicas, né, podem ajudar, mas, claro, sabendo que somos únicas, né? Então, o importante é consultar, como você mesmo falou no começo, né, o especialista para a sua individualização de tratamento, né? Porque nem sempre o que vai dar certo para o outro dá certo para você também. Então, tudo de acordo com a necessidade de cada um. O que eu falo sempre é assim, a primeira coisa é a gente se alimentar bem, né? A primeira coisa é um conjunto, mas a primeira coisa é a gente se alimentar bem. Então, ter proteína, né, na dieta. Você garantir que você tem uma quantidade boa de proteína na sua dieta, que em média é de 1 grama por quilo de peso, né? Então, um consumo diário de proteína em relação seria mais ou menos isso. E aí, às vezes, a gente não consegue garantir essa quantidade, né? Então, aí teriam que partir para suplementações. E aí, os minerais e as vitaminas, né? Então,
mas nunca substituindo uma boa alimentação. Com certeza. Né? Então, eu gosto muito de fazer na minha anamnese, durante a consulta, eu sempre pergunto sobre alimentação, sobre hábitos de vida, que eu acho que tudo isso influencia também. E a gente saber, mais ou menos, se está consumindo bem ou não. E a gente tem os exames que a gente solicita. Também eu não gosto de ficar suplementando aleatório, né? Então, chegar na farmácia e pegar uma vitamina qualquer, né? Porque tem gente que chega que tá há 3 anos tomando vitamina e tem suplementações que são caríssimas. E aí diz que não tá funcionando, que não tá resolvendo. Mas às vezes ela nem tá precisando daquilo, né? E além de não precisar, a gente sabe que as dosagens de medicações que já estão prontas, elas são abaixo do nível da suplementação. Então, é ali, se você tem uma alimentação saudável, se tá tudo ok, você tomando uma suplementação já pronta, muitas vezes, não tá adiantando de nada, porque ali só é a dosagem mínima, né? Aquela de subdose até. Subdoses, exato, porque é só mínima para o dia. Então, se você está com uma deficiência, você realmente precisa suplementar, você precisaria de mais, né? Seria alguma coisa individualizada. E aí, o que eu gosto de solicitar as vitaminas que tem a ver com cabelo, que tem a ver com unha, o que a gente pode ver no inquérito, quando pergunta sobre alimentação, tudo, saber se está comendo proteína ou não, porque para mim, base de cabelo, de unha, é comer proteína, né? Então, a gente tem que suplementar e fazer esse acompanhamento conjunto, né? Com outras especialidades também, né? Com nutricionista, com endócrino. Então, eu trabalho muito junto, sempre indicando nutricionista e endocrinologista para a gente tratar um todo. Certo. A saúde como um todo, né? Com certeza. E tem, porque as pessoas às vezes estavam dentro do... que você já comentou aí a gente vai falar mais dessa coisa a vitamina, né? Eu estou tomando a vitamina para o meu cabelo não cair. Então, não é muito dessa forma que acontece, né? Não. Então, existem aquelas substâncias, como você mesmo falou, assim, que são relativamente... que tem a ver com a estrutura, com a melhora da nutrição, que gera mais nutrição para aquele folículo, que gera mais fortalecimento para aquele folículo, que vai, consequentemente, agir melhor naquele fio. O que é muito importante. Você costuma utilizar dentro do que você tem algumas substâncias específicas. Eu gosto de fazer uma investigação e ver a quantidade de ferro, né? Então, ferro, vitamina D, vitamina B12, zinco, né? Aí para ácido fólico, né? Então, proteína, a quantidade de proteína que a pessoa ingere. Então, essas são mais as suplementações que eu gosto. Para a qualidade de fio, então eu gosto de... Aí tem as cisteína, gosto de manipular, né? Com cisteína, com silício, com biotina, né? Mas sempre sabendo se aquele paciente precisa daquilo ou não. Então, por exemplo, uma biotina, um paciente que é tabagista, né? Uma mulher pós-parto que tem mais deficiência, né? Que tem problemas gastrointestinais. Então, você sempre sabendo individualizar para aquele paciente, né? Todo mundo que vai responder bem. A gente sabe também que, por exemplo, a biotina, ela é até melhor para unha do que para cabelo, né? Então, a gente tem que saber... Tem as especificidades para cada anexo, né? E a gente está vendo aqui, eu estou vendo aqui muitas nutris aqui, você falou, muitas nutricionistas aqui falando aqui, estou vendo a doutora Vilma, Marta, falando aqui aminoácidos, biotina. Isso aí, doutoras. Aí que tem a doutora Ludmila aqui falando, reforçando aí que gosta de fazer, né, essa junção, mas sempre às vezes direcionando. Quando a gente pensa ali na unha, né? Eu gosto a questão da hidratação da unha, que é importante. Então, ômega, o colágeno, o próprio colágeno, as vitaminas do complexo B influenciam muito na unha também, né? Então, a gente tem que saber em qual que a gente vai mexer.
Porque antigamente, assim, a gente falando nessa parte, oi, Ana, endocrinologista entrando na E Karina. outra coisa também é que uma coisa é o valor de referência que tem no A exame. IDR, isso. É, o valor É, de que referência. tem no exame, a referência, por exemplo. Hoje mesmo eu recebi uma paciente, ela falou assim, ai, doutora, eu vi aí que tá tudo normal. Aí quando eu vi, ela tava com uma ferritina de 14. Só que ferritina de 14, para mim, para cabelo, é muito baixo. Para unha é muito baixo, né? A gente tende ali a querer acima de 40, acima de 50, chegando perto dos 70. Mas lá no exame estava o valor normal. Então, isso vale para vitamina B12, para Vitamina zinco, D também. para ferritina. Então, realmente tem que ser uma pessoa que entende, Com né? Que certeza. sabe para suplementar. Isso. Não, Mas isso. pensando, porque o cabelo e unha, eles se tornam supérfluos no meio frente a outros órgãos. Então, se É, tiver deficiente em alguma coisa, ele vai preferir não mandar, o seu organismo vai preferir não mandar para o cabelo e para sua unha e mandar para os órgãos principais. Né? uhum. Então, quem vai sofrer ali é o cabelo e a unha. É, é. Por isso aí, intitulam ele como anexos, né? É. Que aí termina que é isso aí. Mas, e como você falou aí, já que a gente está falando um pouquinho, porque era uma coisa que, além dessa questão, né, do alimento, né, das boas escolhas, com certeza é super importante, a hidratação e tudo, bastante água, mas muitas vezes, mesmo com isso, e às vezes com às vezes a gente está fazendo uma suplementação, você acha necessário e vai solicitar, né, uma prescrição de uma suplementação, e às vezes aquela pessoa também não tem uma resposta tão significativa. E uma das coisas que isso tá bem ligada nisso, que hoje principalmente está sendo mais visto, o eixo mesmo intestinal, né? Então, a questão da saúde intestinal, é Com importante certeza. estar essa parte intestinal, vamos dizer assim, equilibrada para favorecer a absorção desses micronutrientes, a formação, por exemplo, algumas vitaminas do complexo B são formadas no intestino. Então, se você não está aí com ele, né, equilibrado, em equilíbrio, as bactérias boas e com as mal, né? Quer dizer, equilíbrio não, a boa mais do que a mal, do que as ruins, você tem essa dificuldade também nessa De absorção, absorção. É. né? E consequentemente de Com resposta. certeza. E antigamente, a gente via, não era muito comum também as mulheres utilizarem a via oral como benefício, assim, aquela coisa do IN, né? Do nutricosmético, do nutracêutico. Normalmente o dermatologista prescrevia muito para essa parte, tanto eu estou falando dessa faixa etária, mas as formulações tópicas, né, para queda de cabelo. Né? Assim, era muito utilizado, assim, acho que talvez inicialmente era uma formulação tópica chamada gotinhas, e atualmente, até como você falou, para favorecer até mais a adesão do paciente, apesar de hoje em dia os veículos das gotinhas já estão mais suaves, né? Não incomodam tanto. Mas e como é que está essa parte tópica desse tipo de estrutura do fio? Como é que No você vê? fio. Tá, eu sou mais do lado oral mesmo, que eu acho mais prático. Mas eu acho que ainda cabe, porque tem muitos pacientes que preferem até. E aqueles pacientes mais disciplinados e tal, que usam, né? E a gente tem ativos que melhoram também. Mas eu sempre gosto de focar no principal. Então, a gente faz o diagnóstico, vê o que realmente está precisando e para fazer, né? Falando em relação a cabelo. Da pele, eu uso muito tópico mesmo. Do cabelo, eu faço mais as questões de tópico, seriam as medicações, para se tiver, por exemplo, uma dermatite seborreica, né? E aí a gente precisa tratar, vai ser com medicação, né? De passar ali no local. De aplicar. E aplicar os shampoos, né? Formulados com... eu tô vendo aqui umas perguntas que fizeram. Tá vendo aqui, ela tá falando aqui sobre a influência da testosterona. Ela perguntaram aqui, Gorete, qual a indicação da finasterida?
Não, o que é que eu acho, né? Eu acho que tem uma boa indicação nos casos que precisam. Então, principalmente alopecia androgenética, até a gente usa na alopecia frontal fibrosante, mas tem indicações, né? Que tem o porquê que a gente vai usar aquela medicação, se aquela paciente tem indicação de usar ou não, e tem as contraindicações, né? Que a gente pode usar, né, nessa paciente, particularidade, né? Por exemplo, finasterida, não pode engravidar usando, né? Então, tem as doses para homem é diferente para dose de mulher, né? Então, a gente tem que ser, é uma medicação, tem que Isso, lembrar como que você é falou, uma exato. medicação, E é né? para Então, a você. gente não Isso. pode banalizar o Generalizar. uso. Mas como você falou dessa questão de engravidar, né? No caso da mulher pós-menopausa, né? Que já realmente não Aí tem é mais, aí tranquilo, a já é gente mais usa. para. Se tiver indicação, é uma Uhum, coisa que a gente não se preocupa, né? certo. A pergunta aqui da testosterona teria influência, uma dosagem de testosterona base, mas disse aqui a Testosteronas dosagem, a altas influência na podem queda. influenciar, sim, na alopecia androgenética e podem influenciar em queda de cabelo. Então, a gente tem visto muito hoje o uso indiscriminado, eu acho, dos hormônios, né? Das reposições. Mas tem que ser com... que aí pode alterar. Pode dar queda de cabelo, pode dar acne. É, sim, um dos efeitos colaterais. Certo. Bom, gente, vamos passar aqui para o tópico pele. Lá, a gente, no final, a gente fala uns mitos e verdades rapidinho, se ficar faltando alguma coisa de cabelo. Então, não só o cabelo, né, sofre alterações. A pele também bastante afetada, por isso é essencial aí redobrar a atenção, né, principalmente com a questão da água, né, que às vezes você começa a se esquecer de tomar água. É uma fase que acontece uma desidratação maior, essa perda de água. Também essa perda de água, tanto interna como a perda de água transepidérmica, né? Então, daí a necessidade de uma barreira, de um bom hidratante indicado para você. Mas, com relação, é uma das queixas, né? Mas essas queixas de pele vão se estender a outras, é a pele ressecada e tudo, mas existem outras, é a questão mesmo tanto da pele do rosto como da pele do corpo. E não é difícil falar nessa parte de pele, né, sem trazer aqui para todos e para perguntar a doutora Ludmila, que mostrando que a gente sabe que a maioria das pessoas tem esse conhecimento, mas enfim, que a partir dos 30 anos a gente tem uma perda, né, na produção do colágeno, que cai aí 2% a partir dos 30, e com a menopausa 30% é perdido e vai se perdendo, vai tendo, né, perdemos aí 30% a cada ano. E o colágeno, como talvez as pessoas não saibam, ele é uma proteína mais abundante na pele, responsável aí pela sustentação, pela estrutura mesmo, tônus, enfim, resistência. E é um importante aliado na prevenção do envelhecimento, a substância. Então, sendo necessário, muitas vezes, a sua utilização, mas vai ser comentado sobre isso. Então, dentro da pele, com relação a essa perda, Ludmila, seria a principal, junto, lógico, com a queda dos hormônios femininos, né? A proteção do hormônio feminino na questão da firmeza, elasticidade. Como você vê isso? É uma associação da parte hormonal com a perda do colágeno, né? Uma coisa ligada à outra. Então, fale um São pouquinho as sobre duas isso. coisas associadas. É porque a gente tem aquelas alterações que são por causa da perda de hormônio, né? Certo. Por causa do hormônio. E a gente tem as alterações pelo próprio processo de envelhecimento. Né? Então, por exemplo, essa questão da pele mais seca, geralmente pós-menopausa acontece, né? A perda de turgor da pele, né? De vício da pele. Mas, por exemplo, assim, lesões malignas, câncer, manchas, é mais por associação de fatores ambientais. Então, exposição solar, né? Pelo processo, ou pelo acúmulo de exposição solar ao longo da vida, não por causa da menopausa em si. Mas a gente tem alterações pigmentares na pele, é muito comum, né? Ter manchas na pele,
né, com o processo de envelhecimento. Mas o grande, assim, a perda de colágeno, acho que é uma das coisas que mais influencia, tanto ela influencia também no processo de enrugar mais a pele, né? Então, nesse processo de perimenopausa e pós-menopausa, as primeiras coisas que a gente percebe, a pele ficando mais fina, então quando você pega isso aqui não tem tanta, não é espessa, né? Mais fininha. Um teste que eu gosto muito de fazer é a gente pegar aqui, assim, por exemplo, no pescoço, né? Eu comecei a fazer meus estímulos de colágeno aos 30 e poucos anos. Então, porque quando eu comecei a pegar aqui, por exemplo, e vi que estava ficando mais fininha, eu disse, não, tem que estimular colágeno aqui. E a gente vai fazendo essa poupança de estímulo de colágeno. E o importante também é saber a qualidade, que é uma das grandes coisas, saber se vale a pena suplementar colágeno ou não. Né? Eu gosto muito, tá? Eu gosto principalmente hidratação da pele, eu acho que a pele fica mais hidratada. Eu gosto para melhora da qualidade da unha, eu acho que a unha fica melhor com colágeno. Isso. Tá? E não é que a pele você vai fazer, que isso vai resolver a sua vida, né? Você tem que comer uma quantidade boa de proteína, né? Para fazer músculo, para fazer e para cuidar da pele. Diminuir a quantidade de açúcar, porque o colágeno, o açúcar, eu costumo explicar assim para o paciente. O açúcar, ele vai caramelizar o colágeno. Então, ele vai envolver a sua estrutura de colágeno e vai ser perdida. Então, a flacidez vai piorar com o consumo de açúcar. Né? Então, a gente tem que diminuir a quantidade de açúcar da alimentação, né? Que é importante para não ter tanta flacidez. Certo. Tá? E suplementação de colágeno, eu gosto, e a gente tem que saber qual colágeno que vai usar. Né? O que tem os estudos melhores para a pele, seria o Verisol 2,5 gramas, né? E o Peptan 10 gramas. Então, sabendo suplementar direitinho, tá? A quantidade correta, né? Isso. Que aí... normalmente eles devem ser assim. É importante que na formulação tenha, né, a importância da vitamina C, porque ela estimula, né, para estimular do novo colágeno. Ácido hialurônico para hidratação, né? Isso, às vezes a gente coloca também o silício como uma questão assim, de otimização da formulação. Mas é importante assim deixar, como Ludmila mesmo falou, que esses nomes que ela falou, né, são nomes de denominações para o que a gente chama de peptídeos bioativos de colágeno, porque o colágeno ele precisa ser fornecido para o nosso organismo já lisado, hidrolisado em pequenas frações, pedacinhos, para que ele possa ser mais facilmente assimilável, né, assimilado pelo nosso corpo e, consequentemente, estimular a formação do novo, né, do novo. Uma das coisas assim que você tinha comentado era que, às vezes, na pós-menopausa, quem tem melasma pode até melhorar? Pode, pela questão dos hormônios, né? Quando é... Então, pela diminuição dos hormônios, eles podem melhorar. Que é justamente, melasma piora com o quê? Melasma piora com anticoncepcional, com sol, com gravidez, né? Então, que são os hormônios que pioram. E aí, quando você chega no pós-menopausa, o melasma em si pode melhorar, tá? Mas aí vem as manchas da exposição solar, né? Do acúmulo da exposição solar ao longo dos anos, né? A gente diminui também na pós-menopausa o poder antioxidante, né? Então, assim, as pessoas podem ter mais mancha também. Então, o associar produtos antioxidantes, né? De tomar e de passar na pele é importante, né? Para a gente ter esse cuidado melhor da pele, das manchas. Usar o protetor solar. Então, o que é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de pele, né? Dessa pele. Isso. A gente pode hidratar a pele com essas suplementações de colágeno, usar ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um hidratante excelente.
Um ativo muito bom também, o proxilano, né? Que a gente tem, que é muito utilizado também para a qualidade de pele. E alimentação, suplementação, cuidados, protetor solar para mim é essencial. Acho que aquele básico que você falou, né? Que a pessoa não tem tempo, não tem paciência, então o que seria o básico? Seria limpeza, protetor solar e hidratação. Então, se tiver que escolher, vai escolher esses 3, né? Limpar a pele para tirar bem os resíduos, para não piorar os poros. Usar protetor solar, que ele protege tanto das manchas pigmentares quanto das lesões malignas, né? De câncer e tal. E hidratar a pele. Que a pele, geralmente, na perimenopausa, pós-menopausa, a pele fica mais seca. E pele seca coça. Então, às vezes, chega muito no consultório, o paciente se queixando de uma coceira na pele, e quando examina é porque a pele está seca. Precisa ser hidratada todos os dias. Né? E um momento bem importante para a hidratação da pele é logo após o banho. Então, eu sempre tomou banho, passou a toalha, já passa o hidratante, que vai ser absorvido melhor no corpo. Certo. E a gente, assim, só dentro dessa parte ainda, só voltando um pouquinho, existe algum horário, Ludmila, assim, melhor para se consumir o colágeno? Geralmente com o estômago mais vazio, né? Ou de manhã ou à noite. Eu acho o feito é melhor do que o perfeito. Então, eu digo assim, muitas vezes, assim, eu digo, vamos tentar adaptar na rotina. Mas o feito é melhor do que o perfeito. Não, com certeza. Alguns ativos tópicos e, né, oral, você falou oral, assim, essa questão mesmo, toda a parte do silonol, né, do silício, a própria vitamina C. Então, esses ativos, os péptidos ativos de colágeno, o ácido hialurônico e topicamente, né? Ainda assim, o consagrado, né? O clássico ácido retinóico, né? Perfeito. Amo. Amo ácido retinóico, adapaleno. Para mim, assim, é essencial na minha prescrição, tá? Então, como rejuvenescedor, né? Da pele, para afinar a pele, para uma pele mais madura. Eu gosto muito, 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 muito. Então, acho que sempre tem que ter o ácido retinóico, os derivados de retinol. Eu sempre uso. E os antioxidantes. Então, aí o antioxidante eu gosto muito da vitamina C de manhã. Então, passar a vitamina C de manhã antes do protetor solar. Né? Essa é uma grande dúvida, às vezes, dos pacientes. Qual horário que vai usar a vitamina C? Você pode usar outro horário? Pode. Mas qual é o melhor horário para usar a vitamina C? É de manhã, antes do protetor solar. Que ela vai potencializar, né? Ela é um antioxidante. Ela vai ajudar, né? Agir de duas formas. No cuidado da pele, na proteção. Na proteção. E a mulher na menopausa, como você falou, é excelente, né? O ácido retinóico, a vitamina C, aquela coisa, os clássicos e consagrados, você, às vezes associa com alguns elementos mais inovadores, às vezes você tem uma molécula mais né, que tem uma permeação melhor de ácido hialurônico, alguma coisa mais específica, a própria vitamina C encapsulada, que agora você consegue ter uma resposta até para ela não oxidar tanto na formulação, o cheirinho dela. Mas tem a nicotinamida, né, assim, o ativo, o ácido salicílico, eles são bem recebidos por essa pele, porque muitas vezes a mulher na menopausa também é oleosa, né? Isso, que às vezes existe, né? Quem já tem a acne da mulher adulta, quer dizer, quem já vem com isso e entrou na menopausa, não necessariamente ela vai, assim, acontece isso, ela pode, de repente, assim, diminuir aquela oleosidade, ela ficar com a pele mudar a característica dela, de ter sempre aquela pele oleosa, aquela mulher, e quando entrou na menopausa, Pode, mas também pode acontecer de continuar oleosa e continuar com acne, tá? Então, pode acontecer as duas coisas, né? Então, a gente tem que tratar. Normalmente, a pele de uma paciente
Pós-menopausa é mais seca, mas tem as pacientes que continuam com pele oleosa. Inclusive, tem paciente que a gente usa o famoso Roacutan, né? Eu falo, é o nome comercial, mas para controlar essa oleosidade, né? Controlar, a gente usa numa dose bem baixa, é off-label, que a gente fala, que não está em bula esse uso, mas até para um rejuvenescimento e controle, afinamento da pele, controle da oleosidade, para afinar mais a pele, a gente pode usar também para esse fim. Para essa finalidade. Né? E fale um pouco aí para a gente falou da parte oral e tópica, quer dizer, a pessoa, né, a menopausada, a mulher fazendo isso, tomando, aplicando. E quais são os melhores procedimentos, assim, que fala um pouquinho sobre nessa faixa etária, para essa faixa etária, né? O que é que você eu sou super a favor, assim, o que eu sou fã, muito fã, são os bioestímulo de colágeno. Né? Eu acho que você cuida mais da pele, cuida mais reestrutura a pele, dá firmeza na pele, fica mais bonito sem ficar inflando muito com muito preenchimento. Gosto dos preenchimentos, gosto, porque tem suas indicações. Tem locais que só dá para fazer preenchimento, né? Por exemplo, olheira, sustentação, aqui no bigode chinês, alguns cantos que só lábio, se quiser aumentar lábio, tem que ser ácido hialurônico, só é preenchimento. E nas ruguinhas que a gente faz, né? Eu tô até sem, que eu tô grávida, então estou sem botox. Nas ruguinhas que a gente faz para minimizar a expressão. E eu gosto muito também de laser, né? Para melhorar a qualidade de pele. Que às vezes as pessoas falam em harmonização, que está muito em alta esse termo de harmonização facial, né? Mas às vezes dá tão mais diferença a gente cuidar da qualidade da pele, de a gente fazer um laser, de melhorar as ruguinhas fininhas, do que ficar preenchendo, entendeu? Então, eu sou mais da linha mais não transformadora. Eu gosto de ir embelezando ao longo dos anos. Com certeza, com certeza. E a toxina botulínica aí também é muito. Eu acho que é vida. Né? Principalmente para a gente amenizar essa carinha de bravo. Aqui, então, essa ruguinha, por exemplo. As ruguinhas aqui da testa. Então, vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho 38 anos. Em dezembro, eu faço 39. Eu comecei a fazer toxina com 29 anos. Porque eu tenho miopia, então eu fazia muito isso. E essa ruguinha já estava ficando marcada. Então, eu comecei a fazer. Hoje, eu tô sem efeito de toxina, porque a minha última toxina eu fiz em novembro. Então, engravidei, já faz o quê? Vai fazer um ano. Faz 8 meses que eu tô sem, né? 9 meses, mais ou menos, sem toxina. Que eu fiz a última vez, né? Então, você não vê mais... eu não tenho essa musculatura tão forte de fazer as rugas, porque você modulou, né? Você deixou suavizado, sempre com o efeito da medicação, da toxina. E aí você não fica mais tão marcado, tem aquela força, não marca. Não fica tanta expressão. Isso. Mas a toxina, o efeito dela é mais para isso, para essas rugas de quando a gente se mexe, né? Porque as pessoas ficam, colocar botox na boca, que fica estranho. A gente não faz isso, né? A gente coloca preenchimento. Ácido hialurônico é onde está faltando toxina, é para ruga que se mexe, né? Então, isso é uma dúvida das pessoas também, assim. Que às vezes é visto assim, eles perguntam, né? Eu posso botar toxina no pescoço, que também tem essa... Gosto às vezes também. Essa do pescoço, às vezes essa região do mento, né? Gosto do pescoço, por exemplo. Vou fazer em mim. Esse queixozinho celulítico que a gente chama, né? Com esses furinhos. Eu faço toxina aqui também, para diminuir isso, para não ter essas ruguinhas, né? Sim. Gosto da toxina para essa região aqui, para a gente ter mais divisão do rosto para o pescoço, que essa divisão aqui é uma das questões de jovialidade.
né? Porque com o passar dos anos a gente vai emendando aqui, se a gente não faz os procedimentos, as coisas vai ficando um só. E ter essa marcação é uma característica de jovialidade, né? Certo. O do pescoço, eu gosto muito de toxina no pescoço para evitar os cordões aqui, né? Que quando a gente faz assim, e que aí fica aqui forte. Bem, tem que para relaxar. Certo. Eu gosto. Porque, como você falou, assim, a toxina, lógico, todas essas mulheres, né, nessa faixa, elas podem, excelente que continue utilizando, mas o ideal sempre, né, você fez aquela poupança com relação a você usando a poupança da beleza, se podemos chamar assim, mas enfim. Mas eu digo muito, é como a gente estava falando do exercício na última live. Então, por exemplo, o exercício físico é uma poupança de saúde. Ok. Mas se você já vem fazendo, mas se você nunca fez, não é porque não fez que não vai poder. Começa agora a cuidar, começa aí a, né, procura aos poucos, o profissional, exato. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas vai aos poucos, como a Ludmila falou. Com o que incomoda, né? Exato, exatamente, com o que incomoda. E os Deixa eu responder, eu vou responder aqui uma dúvida de Gorete, que ela perguntou aqui, estava suplementando com vitamina B12, B6, me enchi de espinhas, o que poderia substituir? O complexo B, quando você suplementa, realmente ele pode dar esse aumento de acne. O que eu faço é reduzir a dose. Então, às vezes, uma pessoa que estava tomando todos os dias, toma 2, 3 vezes na semana, vai demorar a chegar na dose que a gente quer? Vai, mas é uma das coisas que faz para diminuir, né? Para não ter esse efeito colateral. Você vai suplementar com dosagens mais baixas, menos vezes na semana. É melhor do que, né, ficar sem o produto. E melhorar a alimentação. Então, ver os alimentos também ricos no complexo B, né? Nas vitaminas. Vitamina B12, geralmente, são as carnes, os vegetais verdes escuros, né? Então, tem... Aí, nutricionistas podem botar aí, os que estão assistindo, escrevam aí os alimentos ricos em B6 e B12. E diminuir a suplementação durante a semana, usa menos vezes na semana. E os peelings, Ludmila? O que é que você, de procedimento, assim, você ainda recorre a eles? Os peelings superficiais e os médios, né? Os médios com ácido, com ATA, gosto muito também. Melhora a qualidade de pele, né? É rápido, mas um pouco mais... a recuperação é rápida. Certo. Fazer umas combinações, né? Que às vezes é feito equipamento. Gente, a gente vai ter umas perguntas aqui que nós recebemos no direct, mas eu vou deixar para o final. A gente vai falar, nós falamos aqui, né? Falamos um pouco sobre cabelo, falamos cabelo e sobrancelha, pele. Vamos para as unhas, né? Vamos para as unhas, exato. Então, a unha, né, sofre da mesma forma com o envelhecimento, de uma maneira como outros anéis, como a pele, o cabelo e outras partes. Frágeis, quebradiças, enfim, quais os cuidados, né? Porque isso ocorre, então, quais os cuidados devemos ter, quais os principais cuidados que nós devemos ter com elas? Vamos lá. O que é que acontece? O que acontece muito é a síndrome das unhas frágeis, por exemplo. A gente exclui o paciente não tem doença nenhuma, mas a unha continua ou descamando, né? Que ele chega com a queixa da unha descamando, ou que tem aquelas estriazinhas aqui no comprimento, assim, e que vai se quebrando aqui na frente a unha, né? Então, geralmente é por uma alteração na composição da unha, né? A unha, ela não pode nem tá muito seca, nem tá muito hidratada. Tipo, tem que ter um ótimo ali. E esse ótimo de hidratação é em torno de 18%, mais ou menos. E aí, a gente tem que ver a questão de hidratar a unha mesmo. Então, diminuir a quantidade de esmaltação, né? Passar pelo menos uns 3 dias sem esmalte,
Nesses dias, aproveitar para hidratar bem a unha, né? Com aqueles hidratantes mais pesados mesmo, tipo com vaselina, né? Com que tenha mais gordura, vamos dizer assim. Bem unguento mesmo, aquele tipo tipo ceras, né? Uhum. E aí eu também gosto de fazer essa investigação de vitaminas. Então a gente sabe que é muito comum na população, principalmente na mulher, né? A questão da anemia. Então a gente tem que ver a questão da ferritina, do complexo B, da vitamina B, dos hormônios, eu peço, do tireoide. Então, eu faço uma investigaçãozinha para a gente ver se não tem alguma alteração que precisa também de suplementação. Uhum. E aí, eu gosto muito de suplementar também. Eu gosto do colágeno para unha, gosto da biotina para unha, gosto da hidratação, né? O que é que acontece? Às vezes a unha tá ali fraquinha, e aí a pessoa vai lá e faz logo um esmalte de formol, que é um endurecedor, né? Só que se você endurecer uma unha que ela está desidratada, ela vai ficar mais fraca ainda, né? Então a gente precisa primeiro cuidar dessa hidratação para depois a gente ver se precisa desse esmalte de formol, né? Porque se ficar vai ficar mais, vai largar mais ainda. Uma das queixas é que o esmalte não segura mais na unha, fica largando muito. Às vezes até para cortar, quem utiliza uma concentração excessiva, né, do formol do esmalte, você não consegue, é difícil. Fica muito dura, né? Isso. E aí a gente tem que, assim como a gente precisa hidratar as pontinhas do cabelo, que vão ficando mais secas, né? A gente precisa hidratar as unhas também, tá? Então eu explico muito isso, as pontinhas das unhas a gente precisa hidratar também, para não ir quebrando. E ver essa suplementação, né? Ver as dosagens das vitaminas e dos minerais para ver se precisa suplementar para fortalecer a unha. Também, que a gente tem a síndrome das unhas frágeis, que é muito comum também na mulher pós-menopausa. E às vezes recorre-se a unha artificial, de gel. Eu sei que vão se aprimorando aí, né, para danificar menos a unha original, mas como é que você vê isso aí? Então, a unha em gel, eu acho que é sempre assim. Ela é uma, vamos dizer, um lobo em pele de cordeiro. Pode ser. Não, é o quê? Porque enquanto você tá usando, tá linda, tá maravilhosa, mas quando tira, a unha embaixo tá mais fraca, ela fica um papelzinho, né? E o cuidado que a gente tem que ter é o local onde fazer as manutenções direitinho e tal, porque para não ter problemas com fungos, né? Então, para não ter problema com fungo. Mas eu acho que ela serve como uma maquiagem, tá? E aí você vai usar um tempo. O ideal é que consiga sair dela para a gente fortalecer, ver o que está acontecendo com a unha realmente e tentar fortalecer a unha natural. Né? Porque tem essa questão do processo que pode dar fungo, dar infiltração, mas aí tem que fazer com a manutenção direitinho, sempre com um profissional adequado, né? Que tem esse cuidado. Mas Não, pode eu tenho um receio de ser assim, sempre. Entendeu? Eu gosto de tratar a unha, porque às vezes a pessoa acha que não tem jeito, mas às vezes a gente consegue melhorar bastante. Com certeza. E uma das perguntas aqui, eu até botei aqui, que aí não necessariamente só a mulher menopausada, mas até porque tudo bem que a pele fica mais fininha, né? A pele fica mais sensível, ou fica mais ressecada, né? Como você falou. E no momento, né, da cutilação, isso deveria acontecer ou isso influencia alguma coisa? Então, as cutículas, elas servem como proteção, né? O ideal é que não fossem retiradas. E com o tempo, se você fizer mesmo isso, hidratar bastante as unhas,
e às vezes só afastar ou hidratar bastante, consegue manter sem fazer, sem tirar a cutícula. Mas que a gente sabe que não é a realidade da maioria, né? A gente sabe que isso é muito difícil para a mulher. Então, a gente é uma cultura mesmo brasileira, assim, de a gente fazer muito a unha, né? De cuidar, desses cuidados. Eu sempre digo, não exagerar, né? E tomar os cuidados para não exagerar nessa cutilação. Importante o material, né? Que seja um material esterilizado e tudo, porque pode passar. A gente já tá cansado de saber de doença e tal. E nessa partezinha aqui de cima, né? Quando aqui, ó, principalmente, de tomar cuidado para não traumatizar muito aqui, porque senão a unha vai crescendo mais ondulada e com os tracinhos, assim. Quando isso acontece é porque está traumatizando a matriz, está traumatizando lá embaixo, está tirando muito, está machucando muito, né? Então, isso é um dos cuidados que a gente tem que ter. Não, isso é super importante. Você viu alguma coisa aqui? Eu acho de que... perguntas, não. Vê se você tem mais perguntas lá que você disse que foi mandada. Tem aqui, eu vou passar aqui para os mitos e verdades, assim, que são 3 mitos aqui que eu coloquei para junto dessas perguntas. Uma das coisas que você até comentou, acho que chegou a comentar, mas foi, enfim, lavar o cabelo com muita frequência, ou lavar o cabelo diariamente, gera queda, ou deixar o cabelo sujo gera queda, o couro cabeludo, né? Vamos lá. O que é que eu gosto? A questão de quantas vezes eu vou lavar o cabelo. O que determina isso, geralmente, é o couro cabeludo, tá? A oleosidade do couro cabeludo. Pessoas que têm o cabelo mais oleoso, eles vão lavar mais vezes. Pode lavar todo dia? Pode lavar todo dia. O cabelo não vai cair mais porque tá lavando todo dia, certo? Não tem nenhuma relação com isso. Eu até prefiro que lave todo dia, ou dia sim, dia não, certo? Dias alternados. Eu geralmente oriento não passar mais de 2 dias sem lavar. Quando você passa mais de 2 dias sem lavar, você começa a ter a dermatite seborreica, né? Que é a caspa. Às vezes o paciente não vê, não é aquela caspa solta. Mas se eu coloco o aparelhinho ali que eu vejo, que eu examino, a gente vê. E aquilo causa uma microinflamação e que pode sim piorar um pouco a queda, tá? Aí tem pacientes que a gente... que eles têm o couro cabeludo seco, o cabelo é seco. Aí é justamente nesse momento que eu digo, vamos alternar shampoos mais suaves com shampoos mais intensos, né? Então, o paciente, por exemplo, que tem um cabelo crespo, o cabelo, ele é mais seco. Então, porque o óleo do cabelo, a oleosidade, o sebo, ele demora mais tempo para chegar na ponta de um cabelo que é encaracolado, né? Um cabelo liso, o óleo escorre, né? Então, aquele sebo que a gente produz, que é normal, escorre. Então, ele é mais oleoso. Então, a gente tem que cuidar, ver quais os produtos que a gente vai usar. Mas não é para deixar de lavar, né? Então, o cabelo mais crespo, o cabelo mais seco, ele vai usar mais co-wash, mais low pool, né? Uma dica que eu dou muito, assim... Suou, foi pra academia, mas não quer o paciente acha que não quer lavar o cabelo todo dia, porque resseca muito o fio. Então, entra no banho, shampoo é pro couro cabeludo. Então, você vai entrar no banho, molha o cabelo, bota condicionador nas pontas, daqui pra baixo, bota shampoo no cabelo, aqui no couro cabeludo, né? Deixa 2, 3 minutos, enxágua e depois passa condicionador de novo. Né? Porque aí você vai estar cuidando do fio para não ficar ressecado e vai estar com o cabelo com couro cabeludo limpo. Couro cabeludo saudável é um couro cabeludo limpo, né? A gente precisa limpar o couro cabeludo. Não, porque isso é uma dúvida assim, e era uma das perguntas era isso, e a questão que você falou também, quer dizer, você começou a falar um pouquinho do corte, certo? Então, do corte de cabelo? Do corte, né? Do corte, aquela coisa, vamos cortar para ele poder crescer. Não tem relação, né? Por quê? O que a gente tem, o fio aqui é matéria morta,
né? Então, isso aqui não tem relação. Você mexer aqui nas pontas do cabelo, você cortar, não vai influenciar no crescimento, tá? A gente precisa saber se tá tudo ok, se não tem nenhuma doença e tal. O cabelo vai crescer um centímetro por mês, né? Então, não vai depender de lua, não vai depender se você... Então, outra coisa que as pessoas falam também é quando começa a ter queda. Por exemplo, a gente teve muita queda pós-Covid, né? Muita queda de cabelo pós-Covid. As pessoas dizem, eu vou cortar o cabelo para diminuir a queda. Não diminui a queda, certo? O que diminui é a sua percepção de quantidade. Por quê? Porque é diferente você ter um bolo ali de cabelo comprido e um bolo de cabelo curto, né? Então, aquele cabelo comprido vai dar uma percepção muito maior de que tem muito mais cabelo, mas não diminui a queda você cortar o cabelo, né? Não tem influência nenhuma em relação a isso. Nem crescer o cabelo mais. É uma das coisas. É tanto que, como você falou aí, da queda de cabelo pós-Covid, normalmente eu escutava muito assim, as mulheres falando, assim, relatava muito mais. E o homem não tem? Tem, mas a percepção da mulher que tem o fio grande, o mais longo, você percebia mais. Exatamente, exatamente. Eu tive bem menos pacientes. Os pacientes que eu tinha de queda de cabelo pós-Covid, homens, eram justamente os homens que tinham cabelo um pouquinho maior. Porque aí eles percebem mais essa queda, né? Isso. Uma dúvida... Aqui uma dúvida, aqui é um mito e verdade, assim, porque aí tem outra a dúvida, mas era mais de corrida. Dentro dessa faixa etária aí também. Lógico que a gente falou toda a questão, né, da pele, a importância da alimentação, da hidratação, da proteção solar, do mínimo, né, da limpeza, hidratar e proteger. Mas o exercício, né, é super importante, mas até que ponto ou existe algum tipo de exercício que pode gerar ou propiciar mais acelerar o processo de flacidez ou acelerar o enrugamento pelas rugas de expressão mais pronunciadas, no caso, um aeróbio, a flacidez, uma musculação com mais carga, a ruga. Isso tem relação? Então, tudo que você faz mais expressão, você vai ter mais ruga, né? Então, quando você faz ali, você pega muita carga e que você vai fazer o tempo todo ali você tá contraindo, lógico, você vai ter mais ruga, né? Mas a musculação, ela é super importante, né? Então, você ganhar músculo, você ter músculo nesse processo pós-menopausa é super importante para se tornar um idoso, um pós-70, ali 60, 70 anos, 80 anos, mais saudável, mais forte, né? Para não ser aquele idoso frágil, né? Que quando tem o idoso frágil é muito perigoso. Né? Ali, pós-menopausa também, o que a gente tem, a musculação é super importante, o exercício é super importante para a questão da osteoporose, né? Então, as mulheres pós-menopausa, magrinhas, pouquinhas, branquinhas, são mais propensas a ter a osteoporose. Então, é importante a musculação, né? Então, acho assim, com dosagens. Ninguém vai fazer ninguém vai ser atleta de fisiculturismo. De fisiculturismo, né? Mas é super importante a musculação, tá? E flacidez seria mais ali a perda, quando você perde muita gordura, quando você, por exemplo, tem os corredores, né? Que fazem, que perdem muita gordura, ele vai ter aquele aspecto mais emagrecido aqui da pele. Né? Então, isso a gente estimula colágeno para tentar repor mais o aspecto de mais saudável, ou de repor ali a gordurinha, porque a gente quando faz muito aeróbico, perde muita gordura também. Né? E aí dá o aspecto mais envelhecido, assim, de flacidez, de perda de consistência. Envelhecido. E uma pergunta que tinha, dentro o que melhorar, assim, o que normalmente, assim, como posso melhorar as minhas bolsas, aí a bolsa realmente a gente
dela falou aqui, né? Às vezes A o edema, a bolsinha gordura. aqui, É, a bolsinha. a gordura. Então, essas bolsinhas aqui é pela frágil, a pele vai ficando mais fina. A pele mais fina do nosso corpo é a pálpebra, certo? É a região de pálpebra. É onde vai ficando mais fininha. Com isso, e com o processo de envelhecimento, que a gente vai reabsorvendo o osso, a gente vai perdendo essa sustentação aqui, né? Então, os ligamentos vão se afrouxando, o osso vai sendo absorvido, vai ficando mais reto, e a gente vai perdendo essa sustentação. E aqui a pálpebra vai ficando cada vez mais fininha a pele, né? Então, onde a gente às vezes percebe primeiro o envelhecimento no rosto é na região de pálpebras. E aí tem uma gordurinha que vai herniando, que vai formar essas bolsas. Então, para melhor, dependendo da avaliação, a gente vai ver aquilo ali, a olheira, né? Tá sendo feita, tá sendo aparentemente, você tá vendo mais, porque ela tá funda, que ela perdeu a estrutura, né? Ela tá funda, ela tá com bolsa de gordura, que aí precisa seria fazer a cirurgia mesmo, para tirar aquela bolsinha de gordura, ou a gente faz também, por exemplo, alguns. Tem Ultraformer, Lifitera, que são aparelhos que a gente faz de ultrassom para melhorar um pouco. Ou ela tá pigmentada, que aí é coloração, a pele que tá escura, a gente faz laser, né? E se tá profunda, preenchimento. Se é a bolsa herniada, aí tem geralmente cirurgia ou esses ultrassons microfocados, né? Que melhoram um pouco a gordura. Mas tem que saber o que é que está causando ali, qual o processo. Também acontece muito o a edema, baixinha, né? Aqui na parte de cima. O edema também, né? Que aí começa a ficar mais edema e faz uma drenagem para melhorar um pouco o aspecto. Uma pergunta que eu achei interessante, a pessoa ela perguntou assim, aqui é uma pergunta e outra do mito e verdade, assim, mostrando o que usa no rosto estende para pescoço e colo, quer dizer, pode estender para pescoço e colo? Pode. Eu gosto muito disso. A gente tem que lembrar que o protetor solar você tem que aplicar aqui, né? Então, você pode ver as pessoas com mais exposição solar, tem o V da camisa. Então, começa a ficar marcado a camisa, né? Porque pega sol aqui. Mesmo o sol do dia a dia, a gente vai acumulando e vai pegando aqui. Então, é importante passar protetor solar no colo. Os ativos, eu gosto também de estender, certo? Porque você percebe muito a diferença, às vezes. Às vezes uma pessoa cuida muito do rosto e esquece do pescoço, do colo, esquece do dorso das mãos, que é outra região também que a gente deve colocar, certo? Os ativos. O que é que às vezes é mais... por exemplo, o que é diferente na recuperação de um procedimento. Por exemplo, um laser que eu faço no rosto, eu não posso fazer com a mesma potência no pescoço e no colo, porque são regiões que eles recuperam mais devagar. Eu não sei se vocês lembram de uma época que saiu numa reportagem, uma mulher que fez um peeling de fenol nos braços, no pescoço, que deu o maior problema. Né? Por quê? Porque são concentrações que era para usar no rosto e com maior cuidado, que o rosto consegue se recuperar mais rápido porque tem glândulas sebáceas em maior quantidade, né? Que ajuda nessa recuperação. No pescoço, no colo e em outras áreas, não. Então, a gente tem que saber as concentrações, sempre confirmar, é importante sempre confirmar com o dermatologista que prescreveu se pode realmente passar aquele produto. Mas eu gosto de estender. Por exemplo, eu gosto de passar a vitamina C, passa no pescoço e passa no colo também. Certo? O protetor solar, a mesma coisa. Acho que normalmente assim, produtos assim, para clareamento é que não, às vezes, não necessariamente, né? Até porque exato. E orelhas? Orelhas. O lóbulo da orelha, vamos lá. O lóbulo da orelha é uma região que faz tanta diferença. Eu vou contar a história da minha tia que eu fiz nela. Vai ficando mais flácido, perde, né? Fica mais assim. E aí eu fiz um preenchimento com ácido hialurônico
E ela dizia que tinha um brinco dela que ela achava lindo, que ela usava e nunca ninguém tinha nem falado, nem elogiado. Aí no dia que a gente fez o preenchimentozinho, o pessoal começou a ver o brinco dela. Aí começou a comentar, a dizer que tava, que brinco lindo, que brinco lindo. E ela disse, eu tenho esse brinco a vida toda, assim, os últimos anos usando e ninguém falava nada. Né? Mas tem como melhorar esse lóbulo da orelha. Tem pessoas que têm a orelha um pouquinho rasgada e tem que fazer cirurgia, né? Às vezes é muito brinco pesado, né? Às vezes fica também. Mas, para melhorar a consistência ali, a gente faz preenchimento com ácido hialurônico, que aí melhora, fica mais cheinha o lobo da orelha e fica legal, bem legal mesmo. Porque... Né? E faz também qualidade de pele. Então, o produto que você passa aqui, você estende pro lobo da orelha também. Então, faz tudo parte, né, nessa região. Com certeza. Cuidar da pele também, da orelha. E no corpo, Ludmila, assim, foi perguntar, a gente falou de hidratante, aí perguntaram, uma das perguntas, que é a última que pergunta, mostrando se tem a mesma, tem a mesma eficácia ou o mesmo efeito eu hidratar meu corpo com hidratante, assim, no pensamento é uma loção hidratante, ou com óleo, né? Com óleos vegetais. Tá, eu prefiro o hidratante. O hidratante, ele é melhor do que o óleo, tá? O óleo, ele faz mais uma película ali de proteção. Mas quem hidrata, que repõe a barreira cutânea mesmo, é o hidratante, né? E aí, eu gosto muito dos hidratantes. Os hidratantes com ureia, para quem não tem uma pele irritada. Né? Para quem não tem uma pele irritada, os hidratantes com ureia são bem potentes, né? São bem bons. E são simples, né? A ureia, assim como o ácido salicílico, como o ácido retinóico, são ativos, assim, bem, que eu digo, da velha guarda, se chama assim, já bastante... Consagrados. Consagrados, né? E, bom, então, gente, a menopausa aí, né, para muitas pessoas é a melhor fase da vida. Hoje tivemos ótimos esclarecimentos aí sobre como chegar na menopausa e na pós-menopausa com saúde, beleza, bem-estar, qualidade de vida e, claro, com uma pele saudável, jovial, cabelos bem cuidados, unhas também, unha da mesma forma, né? Tão importante. São todos esses anexos são super importantes tanto para a nossa autoestima, beleza, e para a saúde, com certeza. Estilo de vida é escolha. Eu gostaria que, primeiro, assim, sempre, né, separe um tempo aí para o seu bem-estar, um momento. E, para finalizar, eu gostaria que você deixasse aí o seu recado, se alguma coisa mais que, de repente, tenha faltado aqui. Eu peguei, aqui alguns mitos e falei aqui que tinha mais puxado. Acho que, resumindo, sempre o cuidado básico, né? De limpeza, proteção e hidratação. Tiver qualquer alteração que você se incomode, procurar um especialista, então, para ver se aquilo ali é normal ou se tem algo que é dentro do esperado ou tem algo que a gente possa melhorar, se for algo que te incomoda, né? Acho super importante a questão do autocuidado. Então, eu sou muito prática. Então, assim, eu não sou daquelas que passam mil etapas de procedimento do skincare, tá? Eu sou prática. Eu acho que tem que caber no seu dia a dia que você tem que fazer. Às vezes você usar uma coisa é melhor do que você ter uma receita cheia de coisa e não usar nada, né? E aí, esse autocuidado, esse seu momento, não precisa você botar uma música, sentar, ter 10 minutos à sua disposição. Né? Às vezes, um minutinho que você tem por dia, você consegue ter esse autocuidado. Né? E que, a longo prazo, você vai ver que isso vai fazer diferença. Né? Que todo dia você faz um pouquinho, a longo prazo você vai ver diferença. Com certeza. E que não é só uma questão de
vamos dizer, externa. Eu acho que cuidar da saúde mental, eu acho que cuidar da saúde, da alimentação, da atividade física, da pele, do cabelo, é tudo é um conjunto. A gente não pode deixar focar só numa coisa. Só uma coisa, né? A gente tem que ter tudo. Tem que fazer um pouquinho de cada para aquilo ali dar conta do tudo. Que às vezes você vê que algo externo, às vezes chega um paciente, alguém que está ali reclamando muito de autoestima, de alguma coisa, tá com depressão, tá com alguma coisa, mas o problema não é aquilo que está aparecendo, né? A gente tem que ver por completo. E a mulher nessa idade, bem especial, com certeza muita coisa mexe com tudo. O hormônio, a questão da hormonal mexe com várias questões. Então, avaliar um todo para esse todo ajudar no fim, que é o bem-estar, né? E como você mesmo disse, assim, a gente conversando aqui, você falando da poupancinha, assim, é claro, repetindo, né, que é lógico que você começando, tendo a possibilidade, né, de começar sempre um pouquinho, assim, vai fazer um pouquinho todo dia, vindo isso, é claro que você consegue chegar melhor com sua pele melhor, seu cabelo melhor, sua unha melhor, seu corpo melhor, sua cabeça melhor, mas é sempre tempo. Se não fez nada, sempre tempo, é verdade. Começar, né? Sempre pode começar. E sempre pode começar. Então, Ludmila aí tá nos INTA ainda, mas vai chegar nos 90. Mas já chega nos 90. A turma aqui tá tudo, eu nem sei se todo mundo, mas eu sei que aqui a gente tá, né, com essa pegada, aí, porque esse ano aí eu vou 50. Mas muito obrigada. Eu chego já. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Nada, estou à disposição. Se tiver dúvida, alguém tiver dúvida, pode falar comigo. Com certeza que a gente tem o Instagram, que a gente já colocou. Se mandar direct, eu repasso para a Ludmila, ela faz toda a parte clínica também, consultório, né? Toda a parte no consultório. E, assim, por essa troca de conhecimento, uma troca mesmo, tão importante aqui, pela presença de todos. Agradecer também a Letícia, que deixou ela ficar aí, porque... O Lelê tá aqui no forninho. Assim, ficou quieta aí um pouquinho, né? Deixou a mãe... falando nisso, eu vou só dar uma dica. O que eu vi outro dia, detalhe assim, desse, né, questão do autocuidado, que falam muito quando tem filho no pós-parto, você nem esquece de você e tal, né? E aí, uma coisa que eu fiz, que eu tinha visto e gostei da ideia, eu botei um espelho em cima do trocador da fralda. Tem um trocador do quartinho. Sim. E aí eu resolvi botar um espelho. Não tinha no projeto, mas eu vou botar o espelho, que é para quando eu for trocar a fralda dela, eu lembrar que eu tenho que cuidar de mim também. Sim, muito bem. Olha aí, então, acho que são pequenas coisas que a gente vai colocando para a gente não se esquecer. Isso, com certeza. Assim, não, essa foi uma dica top. Então, é isso. A todos aí que estiveram conosco aí desde o começo. Essa live vai ficar gravada já para o Instagram. Já no Instagram, depois eu disponibilizo para a Ludmila, mas já vai entrar, porque a gente faz collab. E amanhã já sobe para o YouTube, o canal da Formule do YouTube. E muito obrigada. Vamos fazer aqui uma foto, só para a gente registrar. Tudo ok. Aí Ludmila aí tá já se preparando aí para ter a neném dela, né, Ludmila? Assim, no máximo dia 3 de setembro. Pois até próximo sábado ela está aqui. Eita, muito bem aí. E toda Tchan, assim, aceitou aí, tá mesmo com mais cansadinha e tudo. Já com a barriga ofegante, tá vendo aí? Mas assim... Mas que bom, assim, realmente, eu fico muito contente de você ter participado e aceito, e com certeza... Obrigada a você pelo convite. Gostou aí. E é isso. E nas próximas, e vamos aí, desejando boa sorte, se eu não falar mais com você, mas com certeza vai se falar, e boa sorte aí para você, para Renato, para
Letícia, que dê tudo certo. Obrigada. Viu? Obrigada. Um beijão. Beijão. Tchau, gente. Boa noite aí Obrigada. a todos. Tchau. Bom descanso. Tchau. Tchau. Tchau.